quando eu falo aqui que o nível de maldade da família Bolsonaro não tem limites, é porque a gente está aqui baseado em evidências. Olha só, o bolsonarismo deixou as pessoas morrerem na pandemia, ainda fazia campanha para as pessoas não usarem máscara, para as pessoas tomarem cloroquina, o que acabou gerando muitas mortes, fazia campanha contra a vacina, depois se recusou a comprar as vacinas, enfim, fizeram de tudo para matar o maior número de pessoas. Até então, a gente ainda podia pensar, pô, muitos dos que estão morrendo são apoiadores do Bolsonaro, mas muitos não, eles estão enchendo o rabo de dinheiro fazendo isso tudo, eles simplesmente colocam o bolso dele na frente das vidas, né? O que é um crime assim, uma coisa horrível. Porém, agora o Bolsonaro está cometendo atos de maldade extrema com os próprios apoiadores, aí seus apoiadores mais fiéis. Não é só gente que cravou lá o 22 na urna e cravou o 17 anos, não. É apoiador fiel, gente está lá disposta a matar e morrer por ele. O Bolsonaro trata como lixo, mas como se fosse lixo descartável mesmo. Esse pessoal, alguns estão há 50 dias na frente dos quartéis, outros ficaram 50 e poucos, 55 dias já, né? Outros ficaram 50 dias, foram embora, dia 22, 23, os quartéis começaram, os acampamentos na frente dos quartéis começaram a esvaziar muito, mas alguns continuam, alguns pretendem ficar lá até depois do ano novo, até serem expulsos na base de bala de borracha e de bomba de gás, que é o que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro. E o Bolsonaro segue usando esse pessoal. Teve uma senhora que faleceu no acampamento. A pessoa, depois de ficar ela estava lá, quem disse não sou, familiares dela, há 50 dias. 50 dias a senhora estava lá tomando chuva, tomando sol, chegou a alagar o acampamento com água de cocô até o joelho, aí depois toma mais chuva, aí toma mais sol, e aí cagando em banheiro químico, unissex, teve surto de diarreia, teve surto de vômito, teve um monte de surto de doença nesse acampamento, e a mulher estava lá. Até que, no dia 22, ela teve um AVC e faleceu. A mulher faleceu, morreu lá no acampamento, ela morreu no acampamento. Aí a família que está lá no acampamento, qual foi a brilhante ideia da família da fascista que morreu? Vamos fazer o velório dela no acampamento fascista, porque afinal ela era uma fascista, ela morreu no acampamento fascista, vamos fazer o velório dela lá. E fizeram, eu vou te mostrar aqui já o vídeo, estavam lá fazendo velório, com um padre discursando e tudo mais. Ainda acharam um padre bolsominion para discursar lá, para falar bem lá da fascista que morreu. A senhora morreu, nos últimos 50 dias de vida dela, ela não conseguiu nem fazer xixi num banheiro normal. É isso. Não porque não tivesse condições, provavelmente teria, mas porque estava ali pelo Bolsonaro. Até o momento que eu gravei o vídeo, lembre-se, a mulher morreu dia 22, o velório dela foi feito no dia 23 à noite. Então até o momento, já passa aí 72 horas, eles adoram isso? Quase. O que acontece? A mulher não teve nenhuma mensagem de apoio, assim, nenhum meus pêsames do Bolsonaro, ou do Carlos, ou do Eduardo, ou do Flávio, ou de ninguém da cúpula do governo Bolsonaro. Nenhum dos familiares do Bolsonaro, nem a evangélica, a Michele, nada. Pô, morreu uma apoiadora que estava lá 50 dias, sacrificou 50 dias da vida dela para ficar lá, morreu no acampamento, você não vai nem falar, olha, meus pêsames para a família, olha, se foi uma patriota, não, nada, é patriotária mesmo, né? Era, né? Patriotária. Deve estar lá do lado do Olavo de Carvalho, se existe, não sei o que existe depois da vida, mas se existir céu e inferno, tá queimando no inferno ao lado do Olavo de Carvalho. Tá, a patriotária morreu, enquanto isso sai a notícia, que não foi desmentida também, e aí já vão quase 24 horas da notícia, de que o Carlos Bolsonaro fugiu do Brasil e que ele já está nos Estados Unidos. O Carlos Bolsonaro, não apenas ele não desmentiu, como ele estava online, estava viralizando, o nome dele era um dos primeiros nos assuntos mais comentados do Twitter, e ele não falou do assunto. Ele resolveu atacar um jornalista por fake news, alguma coisa do tipo. Vou mostrar a última postagem do Carlos Bolsonaro, e depois ele sumiu, simplesmente sumiu. É difícil achar o Carlos Bolsonaro aqui porque ele me bloqueou. Mas eu tenho outro Twitter, eu consigo entrar e vê-lo. Aqui, ó. Ele pegou uma notícia do Istoé. Não sei se dá para ler aqui porque a tela tá ruim, mas Bolsonaro e filhos terão um Natal indigesto. Eu não sei que horas foi publicada a notícia da Istoé, mas a publicação do Carlos Bolsonaro foi mais de 2 horas depois que já estava o nome dele nos assuntos mais comentados, todo mundo falando, ó, o Carlos fugiu para os Estados Unidos, sem ninguém desmentir. A informação veio de 2 jornalistas da Globo, um do O Globo e um da Globo News. 2 da Globo, não é
Assim, nossa, pegaram informação aí, qualquer um diz. Não, 2 jornalistas da Globo disseram. Aí depois saiu, todo mundo começou a comentar, saiu em alguns outros locais. Tá, aí Carlos Bolsonaro sobre uma notícia da Isto É que não tem nada a ver com isso. O modus desse veículo de desinformação é conhecido e permitido há tempos, desde o tempo de Dória e Sérgio Moro. Hoje transborda ódio e rancor e qualquer um sabe o motivo. Que Deus pague em dobro tudo que manipulam e desejam aos outros. Tá aí, essa é a mensagem do Carlos Bolsonaro dizendo que é fake news. Que ele e o... não que é fake news, mas que estão pregando ódio, dizendo que ele e seus familiares terão um Natal bem indigesto. Não sei se foi indigesto o Natal deles ou não, mas imagino que deve estar sendo um dos piores natais que eles já tiveram na vida deles. Porque tá todo mundo aí, boa parte da família e dos amigos da família estão na iminência de serem presos. Pelo visto, Carlos Bolsonaro não passou o Natal com os familiares, porque dia 24 ele embarcou para os Estados Unidos. Tem uma coisa, os voos hoje em dia, pelo menos para os Estados Unidos, muitos têm, para o México, quando eu venho, sempre tem, os voos hoje em dia têm Wi-Fi. Muitos têm Wi-Fi grátis, outros você paga $5, $10, pouco, e aí você consegue usar a internet, consegue ver tudo. Só não pega o YouTube, mas o resto pega tudo. Então ele poderia estar no voo tweetando. Só tem uma coisa, ele vê lá, um cara que é viciado em Twitter, quem conhece o Carlos fala que ele passa o dia inteiro no Twitter. Ele não comenta muito, ele se furta de comentar, ou seja, ele se segura para não ficar comentando muito. Às vezes ele não consegue segurar, né? Mas que ele fica o dia inteiro vendo. Então, o cara é um dos assuntos mais comentados. Ele saberia. E não desmentiu. Aí você vê, os patriotários estão morrendo, agora literalmente morrendo pelo Bolsonaro. Enquanto isso, eles estão fugindo para resort de luxo. Vai estar lá o Bolsonaro naquelas boias assim, ó, com os pés para cima, bebendo aquele drink bonito de um canudinho assim, e os patriotários tomando chuva. Olha, como... Eu vou te falar uma coisa, na história, quando você vê a história do fascismo, do nazismo, ou de outros regimes autoritários, você vê que boa parte da população foi usada como massa de manobra, mas eu nunca vi, nem se você pegar a história mais recente dos neofascistas, neonazistas, você pega aí Donald Trump e outros líderes aí pelo mundo, eu nunca vi ninguém fazer de gato e sapato os seus apoiadores da maneira como o Bolsonaro faz. Eu nunca vi um negócio desse. Eu não tô nem falando do fato das escolhas econômicas do Bolsonaro, do tanto que ele destruiu o Brasil enquanto ele ficava pregando aí ideologia barata para esse pessoal fascista gostar dele. Nem isso que eu tô falando. Tô falando de como ele tá tratando mal essas pessoas depois da eleição. Como ele tá... Olha, o Bolsonaro tá fazendo com os fascistas tudo que a gente... Pensa bem, a gente ficou odiando desses fascistas muito tempo. A gente ficou falando, pô, esses malditos estão no poder. E eles ficaram disseminando ódio contra nós, que somos oposição ao Bolsonaro, por muito tempo. E eu sou uma das pessoas mais ameaçadas que tem no Brasil. E esse pessoal, eu imaginava, pô, eu não imagino punição suficiente para esses fascistas. Porque, olha, só ser preso... parece pouco, depois de tudo que eles fizeram, tanta gente que eles mataram, porque a nossa memória não tá fresca, mas durante a pandemia, morreu muita gente, a gente sofreu muito, muita gente não saía de casa, e era horrível, você não saía de casa, e você viu os bolsominions, fila de 1 hora para entrar no Cocobambu, 1 hora lá, no meio da pandemia, e 80% da fila sem máscara, que é só bolsominion. Eu falando, caramba, eu aqui não saio de casa 2 meses, 3 meses, e todo mundo... com medo, tomando cuidado e tudo mais, e esses malditos lá ferrando tudo e falando que é cloroquina e contra a vacina. Aí depois, fora todo o resto que fizeram, né? Aí eu pensava, qual vai ser a punição deles? Olha, eles estão tendo uma punição que é assim... Imagina você ficar 24 horas por dia com angústia, pensando, não, mas vai ser agora, é só esperar mais um pouco que vai ter a intervenção, e eles fizeram aquilo tornar a vida deles. Tem gente que tem uma vida... triste, não tem uma vida assim satisfeita, ok? E que usa alguma coisa como escape, como fuga. E aí eles usaram isso aí como fuga para a vida miserável que eles devem ter. Eles estão lá nisso, eles vivem aquilo, só que eles usaram uma coisa que eles vão perder. Eu trabalho com futebol há muito tempo, eu vou falar, tem muita gente que tem uma vida que não é das melhores e que usa o futebol como fuga. Só que no futebol, às vezes, seu time ganha. Muitas vezes ganha. Pode não ganhar o título, mas até ser eliminado, ganha várias, você comemora, você chora, é muita emoção. O pior é que eles usaram como fuga para a vida miserável deles, esse pessoal aí. Tem gente que gosta, eu adoro futebol e minha vida é excelente, viu?
Muita, muita gente, algumas pessoas usam como fuga, mas é o esporte mais famoso do mundo. Mas esse pessoal bolsominion, para você ficar 50 dias longe da sua vida na frente de um quartel, é porque a sua vida deve estar muito ruim. Se você tiver uma vida feliz e plena, você não vai querer sair da sua casa e ficar 50 dias na frente de um quartel pedindo golpe de Estado, sabendo que é crime. Não vai mesmo. E eles fingem que não sabem, mas eles sabem que é crime. Assim como o Bolsominion, quando a Carla Zambelli sai atirando no meio da rua, ela sabe que isso é crime. Ela finge que não sabe, ela finge que está acima do bem e do mal e acima da lei, mas ela sabe. E os bolsominions também sabem que é crime. Para você fazer isso, sua vida tem que estar muito ruim. E aí essa mulher com a vida ruim, bom, essa já não está mais com a vida ruim. Eu vou mostrar aqui parte aí do velório da Toledo, Paraná. Na certeza do dever cumprido. Eu lembrei do outro Bolsonaro que falou: ah, estamos desmontando acampamento, dever cumprido. Que dever cumprido, mano? Vocês estão pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Vocês estão pedindo golpe de Estado. E o golpe não aconteceu. Mas não é que aconteceu parte do golpe, conseguiram. Não, vocês não conseguiram nada. Vocês só cometeram crime e vão ser processados e presos. Se o dever era enriquecer muito advogado criminalista, parabéns, vocês estão no caminho, não está cumprido ainda, mas daqui nos próximos meses vocês vão enriquecer muito advogado criminalista que vai receber honorários gigantescos de patriotário sem aspas, eu sempre quero falar patriota, aí é patriota assim, que eles não são patriotas coisa nenhuma, aí no meio da palavra eu mudo para patriotário e fica com aspas, mas vai receber o honorário milionário de patriotários desesperados que cometeram crimes, achavam que saíram impunes e falaram: opa, peraí, agora tá chegando o martelo da justiça aqui. É isso que vai acontecer com todos eles. E, olha só, enquanto eles estão lá, o Bolsonaro tá no resort. Tocou aqui o celular. Enquanto isso, o Bolsonaro não tá no resort ainda, mas está a caminho do resort. E o Carlos Bolsonaro deve estar, nesse momento, no resort do Donald Trump, feliz da vida. E os patriotários, vamos lembrar uma coisa, em alguns quartéis ali, acampamentos frente ao quartel, como o de Porto Alegre, eles proibiram de ter Natal. Assim como eles proibiram a Copa do Mundo, de ver os jogos, eles têm, você deve estar pensando, mas como assim, Thiago? Eles aderiram à doutrina de que não pode ter nenhum tipo de comemoração enquanto eles não cumprirem o objetivo deles. Então, enquanto lá em Brasília, eu mostrei aqui antes, um vídeo de um patriotário lá falando: oh, estão desmontando aqui o acampamento com logística, missão cumprida. Em alguns locais, depende do acampamento, viu? Não é que é um negócio coordenado. Eu tô falando, a coordenação deles foi por água abaixo depois da semana passada. Tá muito menor o nível de interferência do gabinete do ódio deles. Então, alguns acampamentos decidiram: não vai ter comemoração de Natal, não. Obviamente, eles fazem uma reza lá, porque eles são todos evangélicos e tudo mais, mas alguns não são, mas também aderem. Mas a comemoração, Natal, aquilo, não. Isso eles estão proibindo em alguns acampamentos. O de Porto Alegre é um deles, talvez aí o de Toledo, onde a mulher foi velada, seja também um deles, mas isso aconteceu em vários. Onde mais eles eram abertos a tudo era o de Brasília, talvez porque tinha gente do Brasil inteiro ali, eles eram mais abertos a isso. A única coisa que eles não eram abertos era a jogo da Copa. Mas teve acampamento bolsonarista, principalmente no interior do Paraná, em Santa Catarina, que proibiam mesmo camisa amarela durante a Copa do Mundo. Não queremos ser confundidos com torcedores, não, estamos aqui em festa. É isso que... Esse pessoal é fogo, né? Estão aí comendo pão que o diabo amassou em pleno Natal. Quero agradecer a todas as mensagens de Feliz Natal. Um beijo no coração de todo mundo. Se você quiser dar um presente e você não for inscrito no canal, é só você se inscrever. É um presente gratuito. Que coisa maravilhosa. Falou!